patético do time do Flamengo, do Tite no Flamengo. Gente, o trabalho do Tite no Flamengo é patético. O trabalho do Tite no Flamengo é um dos piores trabalhos que aconteceram no Flamengo nos últimos anos. E sabe por que eu digo isso? Porque ele teve tempo para trabalhar. Parece que o time do Flamengo que entrou em campo hoje era time de pelada. Parece que o time do Flamengo hoje foi montado em cima da hora. Um time espaçado, um time desorganizado, um time com todos os jogadores sem posição. Foi um Flamengo ridículo. Só que o que acontece? O Tite, ele tem os baba-ovos da imprensa para ele. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pois é, pessoal, uma vergonha, né? Se resume o jogo do Flamengo, né? O Flamengo, a gente, torcedor, sempre deposita expectativas para ver, né? Um time melhor em campo, um desempenho melhor, até porque o adversário fraquíssimo, mas Tite consegue fazer o quê? Mandar um time para campo. Time que não tem padrão de jogo, time espaçoso, time que não tem brilho nos olhos, a verdade é essa. Acho que para jogar no Flamengo o cara tem que ter brilho nos olhos. Acho que desses que entrou em campo, só se salva um, né? E escuta o que eu tô dizendo, ele vai jogar a toalha. Chama Dela Cruz. 1 minuto de jogo, o cara tá se movimentando. 48 do segundo tempo, o cara tá se movimentando, abrindo os braços. Teve uma hora que ele chegou a abrir os braços, cobrando o jogador, que os caras não se movimentam, pessoal. Pedro, como eu falei, né? Um cone, né? Mas muito se resume aqui no trabalho de Tite. Péssimo trabalho. O cara teve tempo para trabalhar, chegou no final do ano passado, teve pré-temporada. Campeonato Carioca não serve de parâmetro, tá aí o exemplo. Sempre eu dizia aqui nos meus vídeos. Sei que tinha muito flamenguista elogiando, eu dizia, tenha calma que Campeonato Carioca não serve de parâmetro. Tudo bem, tá sofrendo gol, é um sinal bom, né? Mas tá aí. O time leva gol demais, é um time espaçoso, tem aproximação, não tem uma tabela, não tem uma jogada ensaiada. O Palestino tinha jogada ensaiada e o Flamengo não tinha, né? Então isso aí fica difícil. Fica difícil. O Flamengo não melhorar, tá complicado. Então é isso, vamos acompanhar o vídeo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. O canal do Pilhado, o canal de corte do Pilhado, vamos deixar os dois links na descrição. Caso ele veja e não queira entrar em contato pelo e-mail, será retirado sem problema, Pilhado. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o corte aqui com as palavras de Pilhado. Fique no vídeo até o final, que no final tem mais informação, nação. Vamos lá. Que são amiguinhos, que se recusam a falar mal do Tite, tem que falar mal do Tite. É um dos piores trabalhos do Tite. Do Tite não, é um dos piores trabalhos do Flamengo nos últimos anos. Porque se você for ver, ele teve mais tempo do que todos os outros. Ele teve pré-temporada, ele teve amistosozinho nos Estados Unidos, e é um Flamengo que não apresenta nada. Não apresenta nada, você ainda tenta ver os baba-ovos dele comentando o jogo. O Flamengo tá dando uma melhorada no segundo tempo. O Cebolinha tá aparecendo mais. Não tem jogada nenhuma o Flamengo do Tite. É ridículo o Flamengo do Tite. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Que o Tite tem que ser pressionado, o Tite tem que ser cobrado, porque ele consegue, num grupo ridículo de Libertadores, um grupo ridículo, ele consegue estar atrás do Bolívar e do Palestino. Acredite se quiser, o Flamengo está atrás do Bolívar e do Palestino do Chile. Gente, se alguém tentar elogiar o Tite ainda, se alguém disser precisa de tempo para mostrar trabalho, eu sou a favor da demissão dele? Ainda não. Mas se permanecer a vergonha que está o Flamengo, o Tite vai precisar sim ser demitido. Se não melhorar, em um mês, o Flamengo vai ficar fora da Libertadores. Imagina, Flamengo fora da Libertadores, num grupo que tem Bolívar e Palestino. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do mico que seria? E o pior, eu não falo só de resultado, porque tem muito comentarista de resultado. Eu falo, sabe do quê? De jogo. O Flamengo do Tite não joga. O Flamengo do Tite é ruim. É ruim. Para você que tá com a gente aqui no Instagram,
Eu tô no canal Pilhado Esportes, tá? Que eu lancei agora o novo canal Pilhado aí no YouTube. Pilhado Esportes, que também pode ser encontrado no canal de cortes oficial. É o Pilhado Esportes. Vai pro YouTube, tá? Porque a gente o tá vai nessa aqui live. Na descrição, pessoal, porque do canal tem dele, que se falar. Cebolinha em campo. Pedro em campo. O Pedro, por sinal, que futebol ridículo do Pedro. O futebol do Pedro tá de dar pena. O Pedro, é o que eu falo, o Gabigol, pelo menos, quando ele tá com o titular, ele se mexe, ele busca jogada. O Pedro, como a gente falou do Fred na Copa do Mundo, quando a bola não chega nele, ele é um cone. O Pedro virou um cone, ele fica parado. O Flamengo conseguiu perder do Palestino, gente, o Flamengo não criou. Gerson não criou nada. O próprio De La Cruz hoje não criou nada. Cebolinha voltou, não criou nada. Bruno Henrique, nada. Pedro, nada. Gabigol entrou, nada. Olha os nomes que eu falei pra vocês e o Flamengo consegue não criar nada. É um time do Flamengo ruim. É um time do Flamengo que tem que ser muito questionado. Aí dizem, pilhado, mas tem que cobrar os jogadores. Tem que cobrar os jogadores. Um time sem vergonha, um time apático, de um bando de jogador que ganha mais de 1 milhão por mês. Concordo. Agora, ver a formação do Flamengo hoje, ver o Flamengo jogando hoje, eu pergunto pra vocês, era um time organizado? Não era. Os jogadores não tinham posição, todo mundo espaçado, o Flamengo não se encontrava, era um time bagunçado, era um time que não criava jogada. São raros os momentos desse time do Flamengo que o torcedor pode gritar, são raríssimos. Você que tá comigo no Instagram, vai lá, Pilhado Esportes no YouTube, a gente já tá com 900 pessoas ao vivo, é um canal novo, Pilhado Esportes no YouTube. Já vem pra cá, se inscreva no canal, porque a gente vai crescer muito ainda. Vai ser um canal só de futebol do Pilhado. Pilhado Esportes, partiu o YouTube, galera, valeu! Bom, a gente tem que falar dessa desorganização. Porque jogador, infelizmente, você não pode rescindir o contrato de todo mundo. Era o que eles mereciam, tá? Era o que eles mereciam. A maioria desses jogadores que tá no Flamengo não merece jogar no Flamengo. A maioria desses jogadores que estão no Flamengo hoje não merecem vestir a camisa do Flamengo. Eu quero lembrar pra vocês, pra quem achar, pilhado, mas foi um mau jogo hoje. Pessoal, não se engane por números. A seleção do Tite, a imprensa baba-ovo dele, enganou todo mundo com números. Recorde nas eliminatórias. Olha a seleção do Tite, bela bosta. Batia recorde em eliminatória jogando contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra a Paraguai. Quando chegou nas Copas do Mundo, o Tite não conseguiu passar pela Bélgica e o Tite não conseguiu passar pela Croácia. E eu fui nas 2 Copas do Mundo que o Tite estava comandando a seleção brasileira. Era um futebol horroroso. O Tite, em 2018, só jogou um tempo bom, que foi contra o México. Em 2022, só jogou bem a estreia e o jogo contra a Coreia do Sul, que eram adversários fracos. Não se enganem pelos números, porque aí vão dizer, pilhado. Mas o Tite perdeu pouco no Flamengo. Parem pra pensar. O Tite, dos jogos que não foram derrota, tá? Palmeiras, um jogo ridículo. Milionários, um jogo patético, onde o Flamengo do Tite conseguiu levar o gol de empate do Milionários, que na época era o 9º colocado do Campeonato Colombiano. Ele conseguiu levar o empate do Milionários com um jogador a mais. Um jogador a mais em campo, o Flamengo conseguiu levar o empate do Milionários. O Flamengo jogou um futebol patético contra o Bolívar. A altitude é o escambau, é sempre uma desculpinha. Aí contra o Botafogo, a desculpa era que o jogo era às 11 horas da manhã. Calor. E agora? Qual vai ser a desculpa do Tite agora? O que o cientista Tite, que eu até debochei lá na Jovem Pan, o Einstein, vai falar para justificar essa derrota patética para o Palestino? Não tem mais desculpa. A única desculpa é o Tite não consegue organizar esse time e esse time sem vergonha desde o ano passado não entrega mais. Ou é lesionado, ou é jogador de vidro, ou é jogador que não corre, ou é jogador que não dá intensidade. Eu fico louco quando querem comparar o Flamengo com o Palmeiras, que falam assim, pilhado, quando o Flamengo joga um mau futebol, você reclama. O Palmeiras não. Então eu vou falar uma coisinha para vocês aprenderem a tomar vergonha na cara. O Palmeiras, por mais que ele jogue mal, o Palmeiras, por mais que num jogo ele não esteja bem, os jogadores do Palmeiras, eles se doam em campo.
O time do Palmeiras é intenso. O time do Palmeiras não tem acomodação. O time do Palmeiras se mexe. Quando leva gol, se o Palmeiras levasse esse gol do Palestino, ele ia virar o jogo. Por quê? Porque ele ia começar a atacar, criar jogadas para virar o jogo. O Flamengo leva gol de um time ridículo como o Palestino e não vai para cima. O Flamengo não criou uma chance de gol depois do gol do Palestino. E uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês. O time do Palestino, com a comissão técnica, a folha salarial é de R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão, o Gabigol ganha mais do que isso. O Pedro ganha mais do que isso. O Cebolinha ganha isso. O Arrascaeta ganha mais do que isso. O Bruno Henrique ganha mais do que isso. Olha a quantidade de jogadores que eu tô falando que sozinhos do Flamengo ganham o que ganha o time do Palestino inteiro. Com comissão técnica. E aí você quer me dizer, Libertadores, pilhado, não tem mais bobo no futebol? Sem desculpinha. É um Flamengo patético. É um Flamengo do Tite que tem que ser muito criticado. E eu digo, não acho que ele tem que cair ainda. Mas se o Flamengo do Tite continuar péssimo como está, em breve ele tem que ser demitido. Não dá. Não dá para um elenco dessa dimensão, com esses jogadores que tem, com um elenco que vale R$200 milhões, não conseguir ganhar do Palestino, não conseguir ganhar do Milionários, não conseguir ganhar do Bolívar, jogar o futebol péssimo que jogou contra o Atlético Goianiense. Só ganhou porque o Atlético Goianiense perdeu um pênalti. É um Flamengo que nem os dirigentes têm vergonha na cara. Porque eu não consigo imaginar Marcos Braz, Bruno Spindel indo cobrar do Tite. Esses caras tinham que chegar no Tite. O Tite sozinho ganha mais do que o Palestino. Porque o salário do Tite é de mais de R$1 milhão. É um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Para fazer o papelão que ele está fazendo no Flamengo. Agora, eu não consigo imaginar Marcos Braz, eu não consigo imaginar Bruno Spindel indo cobrar do Tite. Falando, Tite, esse futebol tá uma palhaçada. Esse futebol do Flamengo tá patético. Eu não consigo ver. Então, se você tem uma diretoria frouxa, se você tem jogadores frouxos, é difícil você transformar um treinador que está sendo frouxo. É difícil, não tem cobrança. A única cobrança que tem é da torcida. E me desculpa, o Tite merece sim ser vaiado. Quase todos os jogadores que estão no Flamengo merecem ser vaiados. Esse time do Flamengo, ele tá sem vergonha na cara desde o ano passado. Ou então troca tudo. Troca tudo. Se os jogadores não têm mais vergonha na cara, troca tudo. Contrata. Traz novos jogadores, traz de outros lugares. Galera, é um novo canal do Canal Pilhado. Peço que todo mundo se inscreva, tá? A gente nem tá monetizando esse canal ainda, mas eu tô fazendo aqui no amor para crescer o canal. Eu peço que todo mundo que tá aqui se inscreva no Canal Pilhado Esportes, que a gente vai crescer muito. Muito ainda. Eu vou trazer muito conteúdo de futebol, entrevista, transmissão de jogo. Eu quero crescer muito esse canal. Então eu peço para você aqui na se descrição, inscrever. viu, pessoal, o link. É muito importante. E aí vem aqui, ó, o Henrico. Vou me inscrever nada. Foda-se. Foda-se. Eu tô pedindo pra pessoa se inscrever. Se você não quer, eu adoro isso em mim. Eu quero que se foda. Eu não tô ligando se você vai se inscrever. Mas se o Flamengo ficar sem mostrar futebol por tanto tempo, não adianta, gente, mostrar futebol contra o Resende, mostrar futebol contra o Nova Iguaçu, mostrar futebol contra o Bangu. E aí, quando chega na hora que interessa Libertadores e Brasileiro, o Flamengo consegue estar em terceiro de um grupo que tem Bolívar e Palestinos na liderança. O Flamengo, nesse momento, não está classificado para a próxima fase da Libertadores. Vocês têm ideia do que isso representa? O Flamengo, nesse momento, não está classificando para a Libertadores. O Flamengo tinha a obrigação de ser líder desse grupo. O Flamengo não vai ser líder desse grupo. O Flamengo vai ficar lá. O Flamengo vai ser segundo e olhe lá. E se continuar jogando o futebolzinho patético que está jogando, tem risco até de não passar para a próxima fase. Aí, o Tite conseguiria ser a maior vergonha do Flamengo nos últimos anos. Porque Paulo Souza classificou, Vitor Pereira classificou, todo mundo classificou. Até os piores, os mais criticados classificaram. Então, que a imprensa pare de babar o ovo do Tite. Eu tô louco para ver hoje na coletiva de imprensa os repórteres perguntarem, Tite, por que o time é bagunçado? Eu vou tirar aqui que eu vou falar baixo, tá? Eu vou tirar. Eu vou falar baixo porque eu não posso falar alto com isso. Por que o Flamengo é bagunçado?
Você está no Flamengo, Tite, há 8 meses. Por que você não consegue organizar esse time? Tem alguma coisa para falar desses jogadores? Por que esses jogadores não tomam vergonha na cara? Então, e outra coisa, tem que cobrar do Tite por que o Flamengo não cria. Eu não vejo perguntas na imprensa. Parece que os jornalistas, eles têm medo, tá? Eles têm medo. Ó, o Thiago tá me avisando que tá como canal de cortes aqui, não tá como Pilhado Esportes, canal de cortes do Pilhado. Não tá como Pilhado Esportes. Então se inscreva, que eu divulguei errado lá no Instagram. Agora, a gente precisa que haja uma cobrança dessa imprensa. Uma imprensa cheia de baba-ovo, uma imprensa que fica bajulando o Tite, e o trabalho dele, nesse momento, é patético. O trabalho do Tite é patético. O Tite tem que ser muito criticado, mas muito criticado. Galera, eu vou dar um recado para vocês, tá? Eu tô no... Nação flamenguista, mais uma derrota, né? Dessa vez pro Palestino, parece até brincadeira, né? Tá empilhando jogos ruins no Flamengo. Aqueles que o Flamengo ia ganhar tudo, né? Tirando como base Campeonato Carioca, que sempre eu dizia. Não leve Campeonato Carioca como parâmetro para a disputa de qualquer outra competição. Campeonato fraco, fraquíssimo, na verdade é essa, né? Quis até dizer que era o melhor campeonato do futebol brasileiro. Ele virou mico, né? Falando isso. É um dos piores, a verdade é essa, né? O Flamengo ganhou, que era mais por obrigação do que ganhar o Campeonato Carioca. Teve algumas coisas boas naquele Campeonato Carioca. Teve defesa, né? Sofria gol, mas não muito pelo o esquema de jogo de Tite, né? A qualidade de jogo, não. Mas pela... Como é que eu posso dizer? Pelos times ruins que tinha, pelos ataques ruins. Claro, o Flamengo fez um jogo ou outro bom, fez. Eu acho que foi um jogo bom. Mas, diante disso, as suas principais competições, o Flamengo de ladeira abaixo. Não consegue fazer um jogo onde joga a sua torcida. São derrotas atrás de derrotas, empates, jogos ruins. E a torcida perdeu a paciência, né? Perdeu a paciência com o Tite, perdeu a paciência com alguns jogadores. E a demissão, eu acho que já tá na mesa, né? Anote aí, demissão na mesa. Eu sei que eles vão dizer, não, mas tá cedo demais para uma demissão, né? Eu também concordo. Mas, pessoal, vamos lá. O que tá fazendo aí? Nenhum treinador fez no Flamengo, até mesmo os piores. Vitor Pereira classificou o time, Paulo Souza classificou. Entre outros, né? Treinadores que foi demitido, era péssimo, mas classificava o time. E olha em primeiro lugar. Eu acho que só teve Vitor Pereira classificou em segundo. Mas Tite pode entrar na história, né? Não classificando o Flamengo para a fase de final. Caso Milionários vença hoje, acho que o Flamengo cai até para quarto, né? Que vai empatar o número de pontos também com o Milionários. Isso aí seria uma vergonha. Mas quando se fala em trabalho, muitos Tite, aonde vai, ele leva os números dele, né? Seleção brasileira, ele trabalhava com números. Tinha um péssimo trabalho, mas os números eram bons. Como é que você diz? Mas como é que os números são bons e o trabalho é ruim? Quando você joga com Bolívia, Venezuela, Chile, Peru, aí tem um agente. Quer dizer, tem 7 jogos muito fraco e tem um mais ou menos que é a Argentina, né? Então, mesmo que você perca esse jogo para a Argentina, ganhou os outros 7, o trabalho vai estar ótimo, né? Mas o jogo decisivo, que era um jogo de parâmetro para alguma coisa, não era tão perfeito. Então é isso, né? Ele sobrava nas eliminatórias, só tinha um time, que era a Argentina. Chegava na Copa do Mundo. Primeiro time que pegava para valer, né? Na fase decisiva, perdia. Bélgica, Croácia. Os números, bom, né? Melhores, né? Treinador, né? Mas quando chega na fase principal, né? Que é para parâmetro, né? Para ver se realmente o time está preparado, ele perde. Mesmo jeito é o Flamengo, pessoal. Números de títulos são perfeitos. Mas o Campeonato Carioca só pegou um time, que era o Fluminense. Ganhou, né? Tudo bem.
números perfeitos, mas quando começou, Libertadores, empatou com Milionários, jogador a mais, no último minuto, jogando mal. Tá só Libertadores. Aí vem Palestino no Maracanã. 1-0 chorado, final do jogo. O Ortiz faz 2-0, né? Jogando mal. Bolívar na altitude. Bem, tem altitude. Perdeu, não jogou nada. E agora contra o Palestino. Nada foi apresentado, perdeu 1-0. Não tinha altitude, não tinha nada. Brasileirão. Atlético Goianiense poderia ter perdido o jogo, né? Atlético Goianiense perdeu um jogo, um gol. O pênalti contava 1-1. Contra o São Paulo, primeiro tempo, bom, mais nada. Palmeiras, péssimo, não jogou nada. Botafogo, péssimo, não jogou nada. Contra o Bragantino, jogou um pouquinho melhor no segundo tempo, não conseguiu vencer. Então, pessoal, acredite às vezes, né? Pois é, né? Fazer o quê? Demissão na mesa, pode ser que saia a qualquer momento. Eu creio, se perder pro Corinthians, complica no Campeonato Brasileiro, né? Pessoal, o Wesley, né? Eu acho que não tem cabimento dentro do Flamengo. Não perceber, né? O garoto não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. É péssimo jogador. Pode ser um grande jogador ainda, né? Mas péssimo. Não apoia, nervoso, afobado, né? Poderia ter sido expulso. Porque não analisou as câmeras direito. Tentou pisar embaixo do cara, não conseguiu. Mas mesmo assim, ele voltou, foi pra cima do cara e levou amarelo. Acho que o Flamengo tem que se movimentar nessa janela de transferência e a procura de um lateral direito urgente, né? Não é jogador. Se o Flamengo estiver pensando em ganhar competições grandes com ele, felizmente não dá, né? Eu acho que salva no Flamengo ainda, pessoal. Dela Cruz, né? Tem hora que ele se movimenta os 4 cantos do campo, abre os braços, pedindo movimentação do jogador, como se assim, eu tô me movimentando, mas demais tão parado, um estalta, né? O Pedro, né? Se movimenta, parece que é um cone, pregaram ele lá, né? Isso aí complica, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima.